Boa noite, querido. Boa noite, querida. Boa noite a você que vai estar ouvindo essa mensagem no YouTube. Que bom que nós estamos aqui reunidos como Igreja do Senhor para mais uma celebração, mais uma semana, mais um domingo, onde nós vamos estar falando dentro do tema do nosso mês, famílias. Está aqui para a gente poder ver, o mês da família CIB, e é uma alegria ter você aqui conosco, receber você aqui mais uma vez para a celebração. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. E o meu pedido essa noite é que você esteja com seu coração, com a sua mente aberta, para que você possa receber do Senhor essa ministração. Tudo que for falado aqui, que seja para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual, para que possamos continuar a nossa jornada, a nossa vida espiritual aqui, enquanto nós estamos aqui reunidos. E eu gostaria de ler um texto com os irmãos, está lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 21. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o amor que edifica o lar, ok? Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. Vai dizer assim na minha versão, que é a versão NVI, você fique à vontade para ler na sua versão ou acompanhar no projetor. Versículo 21 vai dizer: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, amem suas esposas ou suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo assim faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o seu respeito. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos porque estamos aqui adorando o Seu nome, e nesse momento a Tua santa palavra foi lida, Pai. Que o Senhor use esse humilde pregador, para que seja usado pelo Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações essa noite, Pai. Que não seja a minha boca, Pai, mas que seja, Senhor, a Tua voz neste lugar, nesta noite, para que o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja edificada. Com todo o temor, com todo o tremor, com todo o respeito e honra, nós assim oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos vivendo num tempo muito difícil. E quando nós falamos de famílias, nós não podemos deixar de falar de casamentos, de lares saudáveis. Muito obrigado. Isso. Hoje a base veio forte, hein?
Amém. Deus abençoe vocês, diáconos mirins. E durante essa semana eu parei para ler alguns artigos, algumas matérias de jornais, e algo muito sério me deixou muito preocupado. A quantidade de pessoas vivendo famílias, vamos dizer assim, sendo destruídas, sendo atacadas todos os dias, e o índice de divórcios elevadíssimo. E a gente começa a ler e a gente começa a observar que o mundo jaz do maligno, de fato está, e todo um sistema orquestrado por Satanás para atacar diretamente a família tradicional. Dentro dessas matérias que eu li, um índice elevadíssimo de casamentos homoafetivos, vamos dizer assim, e muito grande o índice de casamentos tradicionais sendo desfeitos, terminando de divórcio. Em contrapartida, a gente observando que muitos jovens não têm mais a intenção, ou não são mais orientados, ou está assumindo essa questão do namoro, do noivado e do casamento como um objetivo também de vida. E quando eu comecei a namorar a Jaqueline, por exemplo, e quando a gente conversou sobre a questão, quando começamos a alinhar a nossa vida, eu sempre disse para ela, o meu sonho, Rafael, hoje eu tenho 40 anos, na época, 30 e poucos anos, que o meu sonho era constituir uma família, ter uma esposa e ter filhos, e que esses filhos adorassem ao Senhor e servissem ao Senhor. Então a gente observa que hoje em dia, essa geração, pouco se fala de namoro, e quando se fala de namoro, não estão pensando em todo o processo, né? Os irmãos mais antigos, e aí podem confirmar isso, né? Antigamente, um tempo mais, não tão atrás, era normal, né, cortejar, depois iniciar um namoro em casa, né, ir lá pedir permissão com os pais, e você começar um processo de namoro, já, né, e o pai logo perguntando qual é a sua intenção, ou a mãe, e acompanhar aqueles jovens para que eles pudessem ter um namoro saudável, já planejando, já pensando em um casamento e uma nova família. E isso hoje está ficando escasso. Talvez se eu perguntasse a você aqui hoje, qual foi o último casamento que você foi? Uma festa de casamento, até porque hoje a situação financeira já não está também tão boa para fazer um casamento, né, a moda antiga, né, que fazia aquela festa. Mas são raros os casamentos durante um ano. Nós já pegamos aí, eu e Jaque já fomos padrinhos de casamento, de vários casamentos, né? E hoje em dia a gente observa isso, e eu falo isso muito triste, poucos jovens chegando ao altar, tendo esse cuidado, esse zelo, esse sonho de eu vou constituir uma família para o Senhor. Então fica aqui já um alerta, uma palavra pastoral aos jovens, né, que estão aqui, adolescentes, que vocês possam também sonhar dessa forma, que vocês possam ter esse entendimento bíblico que é saudável, que vocês possam namorar sim, com ordem, com decência, no tempo devido, dentro da responsabilidade, dentro também da bênção dos pais, e que vocês possam caminhar para o matrimônio, que é algo abençoador, que é algo bíblico, que é de Deus, amém, irmãos? Então a gente tem vivido um tempo difícil, onde as famílias, assim como a Roberta falou de manhã, que as relações têm sido líquidas, os casamentos têm sido líquidos. Hoje as pessoas casam numa semana, daqui a um mês estão se divorciando. São incompatíveis. E aí a gente olha, no sentido contrário, a gente vê casamentos durarem 30, 40, 50, 60 anos. E aí a gente fica observando qual é o segredo para tanto tempo de matrimônio, além do amor. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o apóstolo Paulo, ele vai tratar nesse texto dos deveres conjugais. E como que a gente pode, como igreja do Senhor, blindar o nosso casamento, a nossa família. Porque quando nós falamos de família, primeiro nós precisamos entender marido e mulher. Porque os filhos, eles vêm depois.
E os filhos também vão depois. Não é isso? Filhos são flechas que nós lançamos, nós abençoamos, nós damos todo o suporte, né, Sandra? Você pode falar com autoridade, né? Jogou sua flecha para bem longe, né, Sandra? Com certeza ele vai estar ouvindo aí com a gente, o David ali, né? Um abraço para eles. E nossos filhos, eles vão viver a vida deles. E aí, o ninho depois vai ficar o quê? Vazio. Porém, não falta amor, carinho, respeito, porque o matrimônio está ali, o casamento firmado no Senhor, como a Bíblia assim orienta, ok? Então, Efésios, no capítulo 5, do versículo 22, ele vai apresentar um padrão divino para o casamento, revelando que o relacionamento entre Cristo e a igreja, o relacionamento conjugal entre o marido e a mulher, representa, olha só que importante, o apóstolo Paulo está aqui passando para a gente, que esse relacionamento, ele vai ser revelado também, ele vai ser uma analogia também de Cristo com a igreja, como Cristo se relaciona com a igreja. Então, o relacionamento entre o marido e a mulher, cristãos, deve seguir o modelo entre Cristo e a igreja. Isso é sensacional. O apóstolo Paulo aqui, ele coloca um ensino para a gente muito abençoado, que nós possamos colocar em prática para as nossas vidas. Porque a gente falar de família e não falar de casamento, de um casamento saudável, a gente vai estar errando. Então, a gente precisa ter um casamento consolidado na palavra e em Deus, conforme a Bíblia diz. Porque nós estamos na contramão do mundo. Não somente no nosso comportamento diário, mas também nos nossos relacionamentos. E entre os nossos relacionamentos, o casamento é muito especial para Deus e para essa sociedade. Então nós, como cristãos, precisamos entender que nós precisamos ser exemplos de um padrão divino, bíblico, para essa sociedade caída, no pecado, caída totalmente nesse caos, onde o casamento é só mais uma formalidade ou algo que já está ultrapassado, vamos dizer assim. Por que eu vou casar? É só juntar e vamos embora, acabou. O pensamento hoje é assim. Então, o apóstolo Paulo, ele vai tratar aqui de um dos relacionamentos mais sagrados e instituídos por Deus, o casamento. No entanto, ele faz isso à luz de um mistério ainda maior, o amor de Cristo pela igreja. Então, esta passagem que nós lemos não é apenas um manual de conduta matrimonial, mas uma revelação do caráter de Cristo e da dignidade do casamento cristão. Então, dentro desse tema, né, o amor que edifica a igreja, nós podemos aqui, em primeiro lugar, entender que esse amor, ele, em primeiro lugar, a partir do versículo, não feche sua Bíblia, versículo 22 ao versículo 24, esse amor, ele submete-se. Esse amor que edifica o lar, ele sujeita-se. E aí ele vai falar diretamente agora para as esposas. Mas também serve para os maridos, mas aqui ele está direcionando para as mulheres. Na minha versão vai dizer, sujeite-se. Mulheres, sujeite-se a cada uma ao seu marido. Em outras versões vai dizer, submeta-se. Ou seja, viva em submissão ao seu marido. E aqui a gente encontra já um grande problema, irmãos. Porque quando nós trazemos para o nosso pensamento ocidental, 2025, quando a gente fala sujeitai-vos, ou quando a gente fala submeta-se, né, é um texto que precisa de muito carinho, muito cuidado para ser falado, porque a verdade é que a gente tem uma dificuldade de entender essa palavra. Porque essa palavra aqui, ela tem a conotação de obediência. Mas, deixa eu pegar aqui o texto, a palavra... Só um minutinho que eu salvei aqui. Essa palavra no grego, ela vai falar para a gente aqui, a palavra grega nesse texto aqui é utopasso. E essa palavra significa uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidades e carregar um fardo. Olha como que muda a conotação da palavra submissão. Então, quando a gente fala mulheres, sejam submissas aos seus maridos,
Se a gente fala isso para o ímpio, para a pessoa que não está dentro da nossa realidade espiritual, e aí a gente tem um problema. Como assim? Hoje, então, né, nesse tempo de empoderamento feminino, feminismo, por exemplo, é algo totalmente surreal entender que a mulher deve ser obediente ao marido. Mas essa obediência aqui que o apóstolo Paulo está tratando, não é essa obediência, essa escravidão, vamos dizer assim, que nós entendemos hoje, no século 21, pós-moderno. Que a mulher deve abaixar a sua cabeça e que ela deve obedecer em tudo ao seu marido e ela deve ser o tempo todo uma escrava do seu marido. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está instruindo que a esposa seja submissa ao marido, assim como ela é ao Senhor. Olha o texto, irmãos. Assim, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Isso não é servidão, não é escravidão, mas é uma atitude de respeito, de cooperação, baseada no modelo de submissão da igreja a Cristo. Assim como nós somos submissos a Cristo, cooperadores do reino, como nós assumimos a responsabilidade voluntária de servir ao Senhor, vocês, mulheres, esposas, devem ser submissas aos vossos maridos, cooperadoras com os seus maridos. Não é que ele é superior a você, não. Vocês são imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Então é importantíssimo isso. A mulher, ela precisa entender. Em Colossenses 3:18, o apóstolo Paulo também vai dizer: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Também lá em 1 Pedro 3:1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer: de forma semelhante, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, para que sejam ganhos pela palavra, pelo procedimento das vossas esposas. Em Provérbios, esse vocês conhecem, 31, versículo 10 a 12, vai dizer que a mulher virtuosa cuida do lar e do marido honra com sabedoria. Então vocês, mulheres, princesas do Senhor, abençoadas do Senhor, vocês precisam ser submissas aos vossos maridos. E a submissão é algo voluntário, digno e espiritual, não imposta e não pode ser abusiva. Assim como é a nossa a relação da igreja com Cristo. Observe como o apóstolo Paulo coloca o nível de casamento, de vida matrimonial e conjugal em outro patamar. Nós precisamos entender. Então, a esposa cristã, ela honra a Deus quando honra o seu marido, com respeito e com apoio. Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem. A mulher deve andar do lado do homem, não atrás. Nós precisamos ser parceiros. E vocês, meninas, jovens, que ainda não casaram, ao procurarem seus futuros maridos e esposas, procurem pessoas que sejam parceiras para caminhar essa vida juntos. A submissão bíblica é uma atitude de honra e respeito, refletindo a ordem de Deus no lar. Então, assim como a igreja honra ao Senhor e o respeita, as mulheres e também os maridos precisam ser submissos a Cristo, para que o lar seja um lar de fato cristão, um lar que realmente exale a presença de Deus e abençoe outras pessoas. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu tenho grandes referências de casamentos, de pessoas que deram certo e estão dando certo. Então nós devemos nos apegar a exemplos que estão dando certo. É importante isso, jovens. Observem os seus amigos, andem com seus amigos, mas não deixem ser levados por palavras que levem ao contrário ao que a Bíblia diz sobre o casamento. A submissão bíblica é uma atitude de cooperação, nunca de opressão. Nós não devemos oprimir as nossas mulheres.
E maridos, aguardem que de vocês vai chegar agora. Então, mulheres, sejam submissas, cooperadoras, ajudadoras dos vossos maridos. Cuidem do seu lar, cuidem dos seus filhos, cuidem da casa. Não estou falando aqui que você não possa trabalhar aí fora, não, nada disso. Faça tudo com zelo, com carinho, como se você estivesse fazendo para o próprio Senhor, para o próprio Cristo. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo está passando aqui, para mim e para você. Então, a submissão, ela é uma atitude de opressão, nunca de opressão. É um reflexo da ordem e da beleza do reino de Deus no lar, nos nossos lares. O Hernandes Dias Lopes, ele faz uma aplicação aqui maravilhosa, eu peguei. Ele vai afirmar que submissão é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. Submissão é você se colocar debaixo da missão de outra pessoa. A missão do marido é glorificar a Deus, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, a si mesmo, e entregou-se por ela. E a missão da esposa é sustentar o seu marido na sua missão. Amém, irmãos? A submissão da esposa é para que o marido glorifique a Deus através do amor, para que ela possa ser uma cooperadora, uma ajudadora. Então, quando nós perdemos essas verdades bíblicas que estão aqui na palavra do Senhor, nós começamos a andar por outros caminhos, e outros caminhos nos levam a condições e a decisões, muitas das vezes ruins, e muitas das vezes nós decidimos mal e resolvemos ou tomamos decisões ruins, porque nós não olhamos para a palavra, e a palavra ela não se nega em nos orientar. Então, como o apóstolo Paulo está falando aqui, para os casais, ele está falando sobre isso. Russell Shedd, um grande pastor batista que já foi para a glória, ele tem de submissão como a ideia de apoiar e encorajar. Vocês mulheres, encorajem seus maridos, apoiem seus maridos. Muitas das vezes, eu confesso, levanta a mão aqui, nós somos cabeça dura, perdão. Nós muitas das vezes somos teimosos, né? Não é isso, irmãos? Não é isso? E muitas das vezes nós achamos que temos sempre a razão, e muitas das vezes nós não escutamos as nossas esposas e decidimos coisas erradas. Então nós precisamos ser encorajados pelas nossas esposas, mas também precisamos abrir mão, muitas das vezes, do nosso ego, nossa vontade própria. Eu vou entrar agora na parte dos maridos. Então, nós aprendemos que o amor, ele se submete. Um amor que edifica a casa, o lar, ele se submete, ele se sujeita ao outro. Não como escravidão, como opressão, mas como algo que abençoa, que coopera. Em segundo lugar, irmãos, o amor que edifica o lar, ele ama de uma maneira sacrificial. E aí, maridos, homens casados, namorando, ou que vão arrumar uma namorada, e que vão casar e formar um lar. Amém, irmãos? Eu falei essa semana, não sei onde que eu falei assim, eu quero, acho que foi no grupo da mídia, que eu falei, gente, eu quero fazer casamento, gente. Quero abençoar e apresentar crianças, né, pastor Billy? O pastor Billy, nessa trajetória dele aí, de 37 anos de ministério pastoral, ele fez muitos casamentos, apresentou muitos filhos, né, e isso é uma bênção. Então, eu quero continuar pegar essa unção aí, irmãos. Então, vocês precisam ajudar aqui esse pastor que está iniciando o seu ministério. Então, que vocês possam, de fato, entender biblicamente que isso é uma bênção, e é do Senhor isso, formar famílias abençoadas, lares abençoados, não é algo que está no passado, ultrapassado, não, muito pelo contrário, é bíblico, é do Senhor, é uma bênção. Então, em segundo lugar, o amor que edifica o lar é um amor que ama de forma sacrificial. O texto 25 a 27 vai dizer, maridos, ame cada um a sua mulher. Ouviu, maridos? Amem a sua mulher.
Semana passada o pastor Billy falou muito bem aqui, se você não assistiu, está gravado lá no YouTube. Deus deu somente uma mulher para cada um cuidar. Amém, irmãos? Então honre a sua esposa, ame a sua esposa, a sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado, pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então o marido, nós maridos, futuros maridos, jovens aqui, nós somos chamados a amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Se você está achando que é difícil ser submisso, então agora o apóstolo Paulo ele vai colocar o patamar ainda mais alto, o sarrafo aumentou. Amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, ou seja, é um amor sacrificial, puro e redentor. Cristo deu a si mesmo pela igreja, da mesma forma, o marido deve estar disposto a se doar completamente pela sua esposa, irmãos. É um amor sacrificial, incondicional. Independente das circunstâncias. Se ela está linda e maravilhosa hoje aqui ao seu lado, a sua esposa, arrumada, maquiada, mas amanhã de manhã ela vai acordar de outra forma, irmãos. Amém? E nós precisamos amar da mesma forma, não vai mudar o nosso amor. O nosso amor não pode ser circunstancial. O nosso amor precisa ser sacrificial. Um amor que doa, um amor puro. Nós devemos amar a nossa esposa, assim como Deus amou a igreja. E a igreja é perfeita, irmãos? A igreja é formada de pessoas, de pecadores. A igreja é militante aqui na terra. E nós estamos aqui militando também, irmão. Esse amor tem um objetivo. Qual é o objetivo desse amor sacrificial do marido para a sua esposa? Santificá-la, edificá-la e valorizá-la. Amém, irmãos? Santificá-la, edificá-la e valorizá-la. Que o nosso amor seja dessa forma, assim como Cristo amou a igreja para santificá-la, edificá-la e valorizá-la. Um lar edificado é um lar que zela pelo amor, pela santificação, pela edificação e pela valorização um do outro. É parceria, é caminhar juntos. Isso é ser igreja. Nós falamos sobre isso, hoje de manhã, comunhão, nós precisamos andar juntos, precisamos caminhar juntos. De igual forma, o casamento, a família, ela precisa ser da mesma forma. Sempre um valorizando o outro, sempre o outro valorizando, santificando e edificando a vida do outro. Nós sabemos que, assim como a igreja do Senhor, alguns momentos vão haver os arranhões, os conflitos. Até porque, irmãos, nós, casados, a partir do momento que nós somos criados de uma forma, e a nossa esposa é criada de outra forma, quando junta, não é isso? Até pegar a engrenagem e entender o outro, tem gente que não se entende até hoje, mas deveria se entender, conversar, ter diálogo. Então, nós precisamos, a cada dia, doar mais, nos doarmos mais uns pelos outros. Assim como nós fazemos na igreja, nós precisamos fazer no nosso lar. É interessante que, infelizmente, muitas pessoas são... Só apertar o desligar aí os vermelhos e só deixar o meu ligado. Obrigado. Infelizmente, muitas das vezes, nós vestimos a nossa capa da religiosidade, viemos para a igreja, e na igreja fazemos tudo. Servimos, tratamos todo mundo bem, mas muitas das vezes, nos nossos lares, nós não agimos da mesma forma. E não tem como, você não tem como se esconder da sua esposa, do seu esposo e dos seus filhos. O que você é na sua casa, precisa ser reflexo em todos os lugares.
O que você é na igreja precisa refletir na sua casa também, para que possamos o quê? Edificar, santificar e valorizar uns aos outros. Então, o marido deve liderar com o amor, protegendo e se doando a sua esposa, assim como Cristo fez a sua igreja. O marido deve liderar com humildade, colocar a sandália da humildade, como eu falei anteriormente. Muitas das vezes nós não somos donos da razão, precisamos ouvir, e muitas das vezes as mulheres, como nós lemos aqui em Provérbios, são de uma sabedoria. Nós somos a razão, muitas das vezes a mulher é o quê? É o quê, irmãos? Coração, é emoção, não é isso? As mulheres são mais são sábias. Então nós precisamos ter humildade para que possamos caminharmos juntos, proteger com firmeza e amar com sacrifício. O amor que edifica é aquele que se doa, amém, irmãos? O amor que edifica um ao outro é aquele que se doa. Assim como nós somos edificados por Cristo, porque Ele se doou, se entregou por nós, maridos, nós precisamos amar a nossa igreja, a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. Como? Nos doando para a nossa esposa. De forma parcial? Não. De forma integral. Um marido que ama como Cristo é como um jardineiro. Eu não sou muito bom de jardinagem. Pastor Rogério que é fera. Quem gosta aí de plantar. Então, um marido que ama como Cristo amou a igreja é como um jardineiro. Ele planta, ele rega, ele poda, ele protege. E ele faz a sua esposa florescer. Amém, irmãos? Ele faz a sua esposa, sua companheira florescer. Ele edifica a sua esposa, ele levanta a sua esposa quando ela está caída. Assim como ela é submissa a esse marido precisa amá-la, porque há uma troca, há um compartilhar aqui, irmãos. A mulher vai ser submissa, ela vai abençoar, ela vai ser uma cooperadora quando ela vê que o seu marido a ama como Cristo amou a igreja. É um compartilhar, irmãos. É algo que precisa ser natural na vida do casal, do casamento. Isso vai refletir nos filhos. Então, se nós queremos ter uma família edificada, uma bênção no nosso lar, nós precisamos ser submissos uns aos outros e precisamos a cada dia amar uns aos outros. Interessante que no versículo 21, lá do mesmo texto, o apóstolo Paulo vai começar assim: sujeitem-se. Para depois ele vai falar da esposa, da mulher. Mas ele vai dizer primeiro: sujeitem-se uns aos outros. E esse sujeitar-se uns aos outros é isso. É você honrar, é você respeitar, é você cooperar um com o outro. Para que essa engrenagem chamada família, chamada igreja, funcione. Então o marido é como um jardineiro. Aquela esposa que é a rosa maravilhosa. Está ali, ele planta, ele rega, ele vê se está batendo sol, ele protege, ele faz toda a sua parte para que aquela rosa possa o quê, irmãos? Florescer. Olha que rosa linda que está florescendo aqui, olha. Estou aprendendo com o pastor Billy. Está faltando sol? Mas o amor que edifica é um amor que ama de forma sacrificial. Ponto 2. Em terceiro lugar, irmãos, o amor que edifica é um amor que gera cuidado e unidade. Versículo 28 ao versículo 30 vai dizer assim, irmão: da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Quem ama a si mesmo, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele o quê? Cuida. Como também Cristo faz assim com a igreja. Cristo ama a sua igreja e cuida da sua igreja, irmãos. Então nós maridos e nós esposas, vocês esposas, precisamos cuidar uns dos outros. Então o casamento é uma união tão íntima que o apóstolo Paulo vai afirmar: quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Olha que coisa linda, irmãos.
Assim como cuidamos do nosso corpo, devemos cuidar um do outro no nosso casamento. E agora eu posso falar com autoridade, irmãos. O tempo que eu fiquei ali, aqueles 3, 4 dias que eu fiquei internado, que bênção foi a minha esposa lá comigo o tempo todo. No momento da angústia, no momento da tribulação, você ter alguém ao seu lado para poder compartilhar com você, te ajudar em coisas simples que a gente faz todos os dias, como ir ao banheiro, tomar um simples banho. Quem já ficou internado aqui sabe da dificuldade que é. E você ter ali a sua esposa, a sua companheira, com toda a intimidade, com todo o carinho, com todo o cuidado, isso é cuidado e unidade que gera amor, que gera comprometimento. É quando nós fazemos os nossos votos, não é isso? Na alegria e na tristeza, na saúde e na... Meu irmão, não tem para onde correr, não. A gente fala com Laura que nós temos uma aliança, ela sempre pergunta, não é isso, Jack? É aqui, ó. É para toda a vida. Nós precisamos isso, e eu sempre dou o exemplo do pastor Leandro. O pastor Leandro, ao sepultar a sua primeira esposa, a Fernanda, nossa grande amiga, o pastor Leandro fez algo que marcou a minha vida. Dentro do cemitério, ele gritou bem alto para todo mundo ouvir, até que a morte nos separe. Lá ele tirou a aliança dele. Aquilo ali me marcou, pastor Leandro. Porque você foi fiel, você cuidou da sua esposa até onde você tinha um compromisso com ela. Isso é lindo demais. Na saúde e na doença, na riqueza e no perrengue, irmãos. Quantas pessoas casaram no perrengue, sem nada, e estão construindo uma história. Aí o Aleph hoje e a Chayane, que bênção, estão construindo uma história, conquistando o quê? Juntos. Isso é uma família que é edificada por Cristo, um lar abençoado. Uma pessoa que cuida. Então Cristo, Ele cuida, Ele zela pela sua igreja. Então nós, maridos, precisamos cuidar das nossas esposas. Vocês, esposas, cuidem dos seus maridos. Jovens que não são casados, aprendam isso. O casamento é um patrimônio, é algo de Deus. É uma bênção que foi instituído por Deus, pelo próprio Deus. Então nós devemos zelar, nós devemos permanecer, mesmo que na sua escola fale que casamento é algo careta, algo ultrapassado. Não, irmãos. É uma bênção. É uma instituição linda que foi constituída pelo próprio Deus. Então esse cuidado mútuo, ele reflete no cuidado de Cristo pelo seu próprio corpo, a sua igreja. Então continue cuidando uns dos outros, aqui na igreja, né, o ano do cuidado, crescendo no cuidado, mas leve esse cuidado que você tem pelo seu irmão, leve para dentro da sua casa, para sua esposa, para seus filhos, que aí você vai edificar o seu lar. Um lar saudável é construído sobre a unidade e sobre o cuidado mútuo. Devemos cuidar do nosso cônjuge com a mesma dedicação com que cuidamos de nós mesmos. Então, se você vai para a academia, se você cuida do seu corpo, se você tem uma dieta saudável, ok. Então, da mesma forma, queira isso. Exija isso, né, no amor, no cuidado com a pessoa que está do seu lado. Porque quando chegar a tribulação, é aquela pessoa que vai estar do teu lado. Roberta falou algo interessante hoje de manhã, que essa sociedade líquida, ela não preza mais pelos relacionamentos, não tem mais amigos, não tem mais com quem contar. E se você pensar bem, em determinados momentos, em determinadas situações, você que é casado, você vai contar com a sua esposa e você vai contar com seu marido somente. São só vocês dois. É um cuidando do outro. É um segurando o outro, é um levando, sendo bengala de algum tempo para o outro, ajudando, cuidando um do outro. Então o casal deve se tratar com ternura, empatia e dedicação mútua. Isso que agrada ao Senhor, um casamento saudável, um lar saudável. É um casamento que tem unidade, um lar que tem unidade e que tem principalmente cuidado.
Quando eu falo unidade, irmãos, é unidade de pensamento, né? Muitas das vezes o marido quer ir para a esquerda e a esposa quer ir para a direita. E aí é um problema sério, né? Então, precisa sentar, conversar, orar ao Senhor e caminhar juntos na mesma direção. Assim como na igreja. Não adianta nada eu querer ir para a esquerda e vocês querem ir para a direita. Nós precisamos, como igreja, caminharmos juntos mediante a palavra do Senhor. Amém, irmãos? E em último lugar, o amor que edifica o lar é um amor que cumpre o propósito de Deus. Esse casamento cumpre o propósito de Deus. Versículo 31 a 33. Ele vai dizer: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ele está citando lá o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Paulo vai citar Gênesis para reforçar a base divina do casamento. Deixar pai e mãe e unir-se ao seu esposo, ou sua esposa, e eles formarem uma só carne, uma família. Mas aqui também revela um mistério muito mais profundo, que é o relacionamento, o propósito de Cristo com a igreja. O apóstolo Paulo está falando sobre isso aqui. Versículo 33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a sua mulher trate do seu marido com todo respeito. Versículo 32, e este é o mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, o casamento, ele é baseado no relacionamento de Cristo com a igreja. O casamento é uma expressão visível da aliança entre o próprio Cristo com a sua igreja. Cristo tem uma aliança com a igreja, e o casamento revela essa aliança entre marido e mulher. Esse amor mútuo, esse amor que se submete, esse amor que cuida, esse amor, dentro da mensagem da Bíblia, esse amor cumpre o propósito. Qual é o propósito? Viver tudo isso como se Cristo também tivesse abençoado, como Cristo abençoou a igreja, perdão. É o propósito da família, de uma família edificada, desse amor que edifica o lar. Amém, irmãos? Então não adianta a gente falar de filhos sem a gente falar de marido e mulher, de casamento. Avalie o seu relacionamento. Ele reflete o modelo de Cristo e a igreja. Vós, mulheres, têm sido submissas aos vossos maridos. Maridos, vocês têm amado as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Nós temos cuidado um dos outros, assim como Cristo cuida da sua igreja. Nós precisamos, a cada dia, praticar o amor incondicional e o respeito mútuo dentro da nossa própria casa. Porque essa geração que está aqui, irmãos, abaixo de 15 anos, essa geração precisa de referências. Essa geração precisa olhar para os nossos lares, para os nossos casamentos, e para que possamos ser referências para eles. Para que quando chegar a vez deles de formarem uma família, eles possam lembrar e possam olhar e ter referências boas. Ore juntos como casal e peça a Deus sabedoria e humildade para colocar em prática isso. Maridos, não pensem que as suas esposas são escravas que devem ser submissas a vocês. Não oprimam as vossas mulheres. Muito pelo contrário, ame-as, assim como Cristo amou a igreja. Mulheres, respeitem, honrem os seus maridos, assim como vocês honram e respeitam o próprio Cristo. É muito mais elevado, irmãos. Esposas, honrem os vossos maridos com fé. Maridos, amem suas esposas com sacrifício. Casais, cultivem a unidade, oração e comunhão. Famílias, sejam uma vitrine do reino de Deus para essa sociedade caída.
Nós precisamos ser vitrines de famílias abençoadas. E famílias abençoadas são famílias que edificam a sociedade. Nós somos vitrines, cartas abertas, que nós tanto falamos aqui da nossa vida como cristãos, e devemos ser, mas os nossos lares, os nossos casamentos precisam também ser vitrines para essa sociedade. O casamento é um reflexo do amor de Cristo. Que nossos lares glorifiquem a Deus com amor, respeito e compromisso com Deus e com a sua palavra. O casamento cristão é mais do que um contrato, irmãos, preste atenção nisso. É mais do que um contrato quando você assina lá no cartório ou diante do pastor. Ele é um pacto santo. É uma ilustração viva do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Que maridos e esposas se empenhem em viver esse chamado com temor, amor e compromisso. Quando um lar é fundamentado em Cristo, ele se torna um farol de esperança, cura e testemunho para esse mundo. Amém, irmãos? Eu vou repetir isso aqui e você vai dar um amém bem fervoroso. Quando um lar é fundamentado em Cristo, ele se torna um farol de esperança, cura e testemunho para o mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, não só entre casamentos, mas como igreja do Senhor, que eles possam ser um farol de esperança, de cura e de bom testemunho para o mundo. Porque o mundo está precisando muito de bom testemunho, irmãos. Que possamos refletir a beleza do Evangelho em nossos lares. Que cada casamento seja uma expressão visível do amor de Cristo pela sua igreja. Assim como Cristo amou a igreja, que nós possamos amar uns aos outros. E agora eu falo para a igreja toda, não só no casamento, mas uns aos outros, esse amor fraternal, esse amor sacrificial, esse amor que tudo pode mudar, tudo transforma, que ele possa ser uma realidade na minha vida e na sua vida a cada dia, para que possamos ser a cada dia edificados no Senhor e que possamos ter um lar abençoado, irmãos. A minha palavra essa noite é que nós tenhamos lares abençoados. E lares só podem ser abençoados quando famílias são abençoadas em Cristo Jesus. Que nós não venhamos promover mais confusão nesse mundo, irmãos. Esse mundo já tem confusão demais. Que as nossas famílias possam ser promotoras de paz, de unidade, de união, de harmonia nesse mundo. Porque esse mundo jaz do maligno e precisa de um farol de esperança, de cura e de um bom testemunho de Cristo. Que assim seja, para a glória de Deus, que possamos sempre viver isso, para que nossos lares, as nossas famílias possam realmente estar assim, irmãos, diante da cruz de Cristo, para que possamos andar em unidade e vivendo sempre esse cuidado em família. Amém, irmãos? Que assim seja. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor